Bem-vindos! Hoje a gente está aqui para falar de um tema super interessante, que é intrínseco a todos nós, ou seja, que faz parte de quem nós somos como ser humano, que está muito erradicado no medo, que é uma emoção, né, que é primitiva em todos nós, que é a nossa insegurança. E como é que a insegurança funciona, por que a gente fica inseguro e como a gente pode lidar com isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu sou a Daniela de Oliveira. Eu sou a Thaís Salan. E você está no Tempo Próprio. Então hoje a gente vai entender como é que surge no cérebro, como é que funciona isso do medo, da insegurança no nosso cérebro. Que é, como a Daniela disse, é algo que faz parte da gente como ser, como animal, né? Faz parte da... A gente precisou ter um medo para que a gente sobrevivesse, né? Uma adaptação. Mas o problema é que, dependendo do jeito que a gente vivencia esse medo, essa insegurança, ele pode limitar a nossa vida. E aí, essa é uma grande questão. Então, como que acontece, como é que a gente sente, e o mais importante, como é que a gente pode trazer um lado positivo disso? Como é que a gente pode transformar o medo e a insegurança em confiança? Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje e eu espero a participação de vocês. Já deixa o seu joinha, compartilha com as pessoas que vocês acham que possa ser interessante ouvir sobre isso, sobre o medo e qual é o seu lado negativo e também o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer para tirar o melhor disso. Então a gente começa por definir, né, acho que fazer uma diferenciação entre o que é medo e o que é insegurança. E medo é algo muito instintivo. O medo ele tem uma função, né, na nossa evolução, que é justamente nos conter dos perigos, né? Então o medo ele é uma emoção, ele é instintivo diante de uma ameaça. E essa ameaça ela pode ser real ou percebida. Mas o medo ele é sempre medo de algo. Né? Diferente da ansiedade, que eu posso estar ansioso, em que eu antecipo alguma coisa, o medo ele é sempre um medo de alguma coisa. Isso. Então o medo a gente sabe localizar, né? Eu acho que o medo tem isso. A gente sabe localizar do que ele é. Eu acho bem interessante falar até sobre a ansiedade, que a ansiedade não é uma emoção. Né? Exatamente. Então, mas a ansiedade, ela está conectada com o medo. Por trás da ansiedade, assim, na base da ansiedade, a emoção que está ali é o medo. Mas a gente muitas vezes vivencia a ansiedade, que é algo que nem você falou, mais difuso. E de uma antecipação de alguma coisa. Mas a gente faz essa antecipação pelo medo. Aí, se a gente vai no medo, é porque a gente tem medo de algo. E falar que de um perigo real ou percebido é muito importante, porque nós temos esse cérebro desenvolvido que faz hipóteses, que pensa em possibilidades. Então, é por isso que eu falo, o medo real é ter um cachorro latindo, ou então ter um leão na minha frente. É um medo real, é um perigo real. Uhum. Agora, pode ser um perigo percebido, por exemplo, se eu fico com medo dos meus filhos não chegarem em casa bem. Isso é uma hipótese, né? Tá na minha cabeça, mas é um medo de uma ameaça percebida. Sim. Né? Já a insegurança, ela é uma instabilidade interior. Então, é um sentimento de dúvida, ou medo em relação a si mesmo. Então, você não bota fé em si mesmo. Em si mesmo, no outro, no ambiente que a gente está. Eu tenho insegurança como uma suspensão de si, né? Então, é quase como se a gente vivesse naquele estado de... No ápice do puxar o ar, assim, né? Aquela insegurança que a gente fica um balão no mundo, né? Não sei, não tenho aonde pisar. E o medo, por incrível que pareça, o medo a gente pisa nele, né? A gente tem aonde pisar, a gente tem chão. Sim. Então eu acho que essa é uma diferença importante também. O medo ele é algo tão concreto, né? Que você tem, por mais que seja medo de algo percebido, ele é concreto. A insegurança não, a insegurança é sempre aquela coisa meio difusa também. Sim, e que tem as suas raízes, né, e como a gente vai conversar o que pode gerar insegurança. Mas a conexão, a ligação entre insegurança e medo, ela é muito clara, né, então
como você falou, a insegurança, ela é mais subjetiva, ela é menos palpável. Então, assim, é mais uma... Assim, e se eu fracassar? E se não der certo? E se não gostarem de mim? Veja, parece muito com medo. Sim. Né? É um medo, é um medo de não gostarem de também. mim, é um medo de eu não conseguir fazer. Mas não é algo agudo, ele é desenvolvido, né? É a torneira pingando, né? O medo já é aquela torneira aberta. Isso. E a insegurança é a torneira que tá ali pingando e você fica ouvindo aquele tuc, 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 barulho, que chega uma hora que você vai enlouquecendo com aquilo. Você pode ter insegurança, como você falou, de si, do outro, em relação ao outro, em relação ao ambiente, como você também pode ter uma insegurança social, uma insegurança emocional, aí você fica mais dependente do outro, então essa insegurança emocional faz com que você faça vínculos assim de dependência. E pode ter uma insegurança profissional. E então acho que essa frase ela é muito bacana. A insegurança é a dúvida que sussurra: e se eu não for o suficiente? Sim. Né? Então, mas a relação dela com o medo é clara e multifacetada, né? Então, elas compartilham de um mesmo funcionamento cerebral. Talvez em intensidades diferentes, Sim. como a gente falou, um tá pingando, o outro já ativa tudo, mas elas se retroalimentam. Sim. Então, se eu tenho medo, eu posso deixar de fazer. Se eu deixar de fazer, eu deixo de praticar. Se eu não pratico, eu não ganho confiança. Não ganhando confiança, eu pioro a insegurança. Então, é esse... Vai entrando num ciclo, né? Um ciclo vicioso. Exatamente. E eu acho que esse reforço, né, que a gente vai tendo das nossas inseguranças, né, tem muito a ver com o que a Brené Brown fala lá, da questão da vulnerabilidade, o quanto a gente não quer se colocar vulnerável. Então, a insegurança também tem muito a ver com isso, né? Então, o quanto a gente tem esse discurso de que eu tenho que ser forte, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que estar pronto, né? Então, hoje, principalmente, né, eu acho que com as mídias sociais isso veio um tanto também, essa coisa de que, como eu tenho muita informação, mas eu tenho pouca experiência, quando eu vou pro mundo, eu acho que eu tenho que estar pronto já. Sim. Né? Então, e aí a gente esquece que existe um processo de aprendizado das coisas e aí não tem uma tolerância, inclusive, à frustração. Então, então eu já falo não. Então eu já nem vou. Vai que eu erro. Vai que não dá certo. Né? Eu tenho uma pacientinha que uma vez ela me falou assim, tem muito perfeccionismo, né? Porque a insegurança e o perfeccionismo estão de mãozinha dada. Uma adolescente bem perfeccionista, um dia ela falou assim pra mim, que eu achei uma frase muito ilustrativa e que eu vou compartilhar com vocês. Ela falou assim: eu gosto de saber, mas eu não gosto de aprender. É ótimo isso. Não é? Não, porque identifica, né? É isso. É isso, porque o processo de aprender, para você aprender, você tem que se colocar vulnerável. Então, só que aprender parte do pressuposto que eu não sei, né? Se eu não sei, se eu tenho uma insegurança, falo, pronto, se falei não sei, eu não sou bom o suficiente. E aí eu não me permito aprender. Então, eu achei tão ilustrativa essa frase. Eu gosto de saber. Porque é uma pessoa muito curiosa. Sim. Mas eu não gosto de aprender, porque é muito desconfortável se colocar nessa posição de vulnerabilidade. E lembrando o conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é deixar a fraqueza aparecer, não é isso. Vulnerabilidade é você se envolver com alguma coisa, mesmo não controlando o desfecho dela. E estando disponível, inclusive, para não ter o resultado que você imaginava que teria, né? Acho que tem isso também. Mas, então, como é que funciona esse cérebro inseguro? Aí eu vou pedir aqui para o nosso produtor colocar um cérebrozinho bonitinho aqui para mostrar quais são as áreas, né, que estão mais envolvidas com isso e por que a gente sente o que a gente sente quando a gente está com medo ou se sente inseguro. Então, um cérebro inseguro, ele tende a ter uma amígdala cerebral mais ativa, hiperativada, que acaba exagerando, aumentando os riscos ou as ameaças. Então, é como se eu olhasse uma aranha
de um tamanho gigante. Ela tende a aumentar. Fica exponencial, né? Exponencial. Você também, daí você ativa com isso também o Default Mode Network, que a gente já falou desse funcionamento cerebral, são circuitos que estão associados à crítica, à autocrítica. Então, eu também aumento a autocrítica. Eu fico mais inimigo de mim mesmo, talvez, né? Mais crítico em relação ao que eu sei, ao que eu posso. E isso acaba distorcendo a realidade. Então, a gente também tem uma diminuição da capacidade de julgar, de julgamento da realidade. Então, a gente começa a ver as coisas como se fosse por um prisma, uma lente, uma né? lente distorcida, né? Então, quais são as áreas, né, envolvidas? A amígdala, então, que está ativada, mas excessivamente ativada. Com isso, o córtex, eu mando uma informação para o meu corpo inteiro, inclusive meu cérebro, que não está na hora de eu pensar, de eu raciocinar ou planejar. Está na hora de eu bater, correr, fugir. Então, eu diminuo a minha atividade do córtex pré-frontal, por isso que diminui minha capacidade de julgamento da realidade. O sistema de recompensa, né? Porque eu me proponho alguma coisa quando eu acho que vale a pena. Sim. Então, geralmente as pessoas inseguras têm um sistema de recompensa menos rico, assim. Então, as coisas não vale muito a pena. É aquela coisa do custo-benefício, né? Será que o custo vale o benefício que eu vou ter? E aí, para a pessoa insegura, não. Nada vale tanto assim. Então né? ela não Nada arrisca. vale tanto assim, não posso arriscar. E vira uma questão, eu falo que, né, no esporte, principalmente, a gente lida o tempo inteiro com isso. Né? As pessoas ficam... o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas ficam tão focadas no resultado, né? E aí o foco no resultado em si, ele acaba atrapalhando o desempenho. Por quê? Porque você entra num lugar de insegurança, porque você entra no lugar do medo, do resultado não ser aquilo que você tá preparado, porque você se preparou para aquele resultado, né? E aí, uma das soluções que a gente tem para isso é justamente, que é muito difícil fazer, por exemplo, num esporte profissional, em outros esportes é mais fácil, mas o esporte profissional, né, o salário do cara depende do resultado, a vida do cara depende do resultado. É uma questão de real. Um risco real, né? É tirar o foco do resultado e colocar o foco no desempenho em si, né? O desempenho menos atrelado ao resultado, principalmente se o resultado para a pessoa for o ganhar ou perder. Porque ganhar ou perder está pouco sob nosso controle. Sim, depende do desempenho dos outros também. Agora, melhorar meu tempo é mais fácil, né? Do que ganhar ou perder. Então, eu posso ficar em sexto, sétimo, oitavo, mas fiz o meu personal best, né? O meu melhor resultado. Melhorar alguma coisa técnica durante uma certa prova, durante um jogo. Então, todas essas coisas, elas são muito mais fáceis, vamos dizer assim, de não só controlar, como dar pra gente essa sensação de segurança. Porque tem a ver com essa coisa da expectativa que eu tenho em relação à minha habilidade, né? Então, eu tenho a habilidade e eu tenho uma expectativa em relação à minha habilidade. Se elas estão muito distantes, isso gera uma insegurança. Sim. Outra área também que tá envolvida aí é o hipotálamo. Então, a gente já falou, né, que o medo gera insegurança também aumenta o medo. O hipotálamo, ele guarda as memórias. Então, geralmente, vivências negativas num cérebro inseguro tendem a ficar muito mais em cores muito mais evidentes do que, por exemplo, o lado positivo de eu me arriscar, né? Como você falou, tem o seu custo e o benefício. Se eu estou insegura, o custo vai ficar muito mais evidente, porque o meu hipotálamo vai lembrar de que o quanto foi custoso fazer alguma coisa, e vai falar, não vale a pena, né? O hipotálamo, eu e o hipocampo, né? E o Default Mode Network, que vai ficar ruminando uma autocrítica negativa, tipo, não, eu não vou, isso eu não consigo, isso não é o meu forte. E aí, se eu rumino isso, a chance de eu... São nossos padrões aí, né, que vão mandando pra gente. E aí, como é difícil a gente fazer pequenas variações, né, uma pequena variação desses padrões que às vezes foram construídos durante uma vida inteira.
É uma desconstrução que tem que ser feita, né? Então, mas e por que existe o medo? A insegurança. Isso, porque senão a gente fica aqui maldizendo, né? E a gente fala, não, então o medo é uma coisa horrível, a insegurança é um negócio horrível, a gente não pode sentir, não é bom pra nós. Isso não é verdade, né? Medo é super importante. Se os nossos ancestrais não tivessem tido medo, nós não estaríamos aqui. Então, somos todos sobreviventes graças ao medo. A gente só tá aqui hoje porque nossos antepassados foram os mais medrosos, provavelmente, das nossas comunidades, das nossas tribos, né? E nós somos descendentes dessas pessoas todas medrosas e inseguras, né? Que deixavam alguém sair da caverna antes para ver se tinha algum leão. Que pega ele, pega o outro, mas pega o outro, mas não me pega, entendeu? Então Exato. Nós somos, né? Nós estamos aqui por causa do medo. Porque o medo, ele tem a função de evitar que a gente se exponha a riscos desnecessários, né? Então, pode ser... isso pode me ajudar a me proteger de um predador, como você falou, né? De perigos naturais. Também, então, tem a questão de predadores do perigo, mas é interessante que o homem, como um ser social, também tem medo da exclusão social. Sim. Aí vem a insegurança, por exemplo, a ansiedade social. E por que existe esse medo? Porque nós somos mais fortes juntos. Nós somos mais fortes quando a gente consegue... Só sobreviveu também porque a gente se juntou. Exatamente. Então existe essa insegurança social. E isso foi adaptativo para que aumentasse as minhas chances de me integrar socialmente, né, numa comunidade cooperativa e também de encontrar um parceiro para a reprodução. Sim, essa horda primitiva que a gente tinha. Eu acho que isso é super importante, do medo, do receio, né, de não fazer parte, de não pertencer. E aí, de novo, né, tudo depende do quê? Da intensidade e da duração. O que é patológico? É quando a intensidade e a duração dessa insegurança e desse medo começam a atrapalhar a nossa existência mais do que ajudar, né? E a gente tem pessoas que não têm medo, entre aspas, ou que têm um lastro, né, até chegar o momento que tem medo e que já é aquele momento que está na beira do penhasco, escorregando, né? E essas pessoas são pessoas que se arriscam muito. Aliás, você pode desenvolver essa falta de medo que te deixa muito vulnerável a morrer mesmo, tá? Sim, sim, Por sim. exemplo, às vezes é resultado de um trauma, né? Então, algum acidente que a pessoa teve uma lesão cerebral, dependendo da área que é acometido, então, um acidente vascular cerebral, dependendo da área que é acometido, existe isso, a pessoa diminui. E por vivências de vida também. Então, muitas pessoas, quando a gente tem pessoas que crescem em ambientes muito violentos, crescem, né, em ambientes que a gente olha e fala, bom, isso é um trauma, traumão com T grande, né, com dependência química, com abuso, com negligência. Essa pessoa, ela fica sem noção mesmo, ela não tem parâmetro do que é o violento, do que é o agressivo, do que é o perigo. Então, tanto para mais quanto para menos. Para mais quanto para menos. Então, pessoas que ficam sem parâmetro na vida, né? E hoje, um dos fenômenos que a gente tem visto, né, também essa falta de parâmetro, como é que eu vou dizer? É uma falta de insegurança, de medo mesmo, ou um excesso da insegurança, levando as pessoas a um excessivo, inclusive, de se matar de trabalhar, literalmente, né? Então tem pessoas, Japão, China, a gente vê bastante isso, né? Das pessoas morrendo de fadiga. Porque também o quanto você consegue entrar em contato com esse desconforto, né? Exatamente. Então, existem fatores de risco para que a gente tenha esse nosso sistema de insegurança e medo descalibrado, digamos, né? Então, um deles é isso, são os eventos adversos na infância, que a gente fala bastante. Então, por exemplo, vizinhança violenta, então uma família disfuncional, muito crítica, ou uma pessoa que sofreu bullying, que também foi muito criticada e rejeitada socialmente. Provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter mais medo da exclusão no futuro, ou então vai ser uma pessoa que já vai se excluir automaticamente para não sofrer a exclusão do outro. Sim. Então, tem isso. E hoje em dia, com as mídias sociais, né, acho que a gente tem uma cultura de comparação muito grande. E eu acho que é uma comparação que, na minha opinião, é
desleal, porque você tá vendo Exatamente. o que a pessoa deixou você ver. Você não tá vendo uma realidade. Sim. Então você vai se comparar com uma ilusão. Não, e isso já acontecia, né? Então, quando eu vou no bar conversar com meu amigo, ou quando eu vou almoçar, quando eu vou tomar um café, é sempre um recorte. A gente nunca tem a experiência do outro como ela realmente é. Né? Então a gente sempre tem um recorte do outro. E é um recorte do outro que também parte de uma percepção nossa diante daquele recorte. Né? Então acho que tem muitas coisas envolvidas aí em termos de percepção, em termos de o que é isso que a gente está falando, do que é pertencer, o que não é pertencer, o que é insegurança, né? Então, e a gente está falando de inseguranças mais pessoais, mas a gente tem muitas inseguranças sociais, né? Então, a insegurança de andar na rua no escuro, a insegurança de ser mulher, a insegurança de ser trans, a insegurança, insegurança alimentar, né? Tudo isso vai contribuindo, né, para uma vida em que às vezes esse sofrimento da insegurança ele é quase que inerente, né? Então, todo mundo, alguma insegurança Sim, todo mundo tem. Sim. E assim, uma coisa eu acho que é quando a gente tinha informação do outro somente quando eu encontrava o outro. Sim. Outra Agora, coisa é quando você tem mídias sociais, onde é o tempo é o inteiro. tempo inteiro você está vendo um recorte sem que você precise sair de casa, só mexer no dedinho ali. E muitos recortes, né? Muitos recortes. Muitos recortes de perfeição. Exatamente. Então, Perfeição. isso é um perigo grande. Também tem um fator biológico, tem um fator genético que a gente carrega, né? Então, uma predisposição para ansiedade tem tanto um fator biológico quanto também de aprendizagem. Então, pais que são muito ansiosos ou então que têm dificuldade de estabelecer uma relação saudável e de fornecer segurança para os seus filhos, os filhos vão ser mais inseguros. Uhum. Então, seja pela via biológica, genética, ou então pela exposição, pelo ambiente que essa pessoa cresceu. E aí, né, eu acho que a história da pessoa pode chegar a desenvolver crenças, que a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito com essas crenças, do não sou bom o suficiente, eu não sei o bastante, ou então assim, eu não posso errar. Né, se você cresceu num ambiente excessivamente crítico, para você provavelmente vai ser muito difícil, você não vai se permitir errar. E o quanto isso vai ser sofrido. É difícil arriscar, Né, então... Mas também tem os fatores protetores. Eu vou, quando você vai falando dos ambientes críticos, eu sempre vou relacionando ao esporte, né? Porque é isso. Qualquer erro é fatal. E não é fatal. E não é. A não ser que você esteja fazendo um esporte de alto risco. Isso. E aí, né, eu acho que a gente tem. É uma outra seara, dá um programa inteiro pra gente falar desse perfil de pessoas que vão procurar esses esportes de alto risco e que inclusive se arriscam mais ainda, por exemplo, com coisas de segurança, né, de fazer sem segurança e tudo mais. Então acho que aí dá um outro, não vou nem entrar nisso aí. Até, porque vira um vício. Né? Vira um vício, exatamente. Então, mas a gente grade, se vocês quiserem, até deixa. Coloca aí, a gente comenta grava, aí, façam um episódio de esportes de alto risco, a gente fala sobre isso. É outro episódio. É um outro episódio. É outra coisa, aí a gente entra num outro assunto. Mas eu sempre vou lembrando desse lugar, né? Porque, assim, 1/100 de segundo faz diferença. E aí 1/100 de segundo, às vezes, é o ângulo da mão que tem que mudar em 3 graus, né? Assim, tem que entrar diferente, tem que fazer... É muito fino, né? Uhum. É um ajuste muito fino. E aí... a gente vê essas pessoas também com um grau de insegurança, tanto que é isso, né? O índice de adoecimento mental em esporte de alto rendimento é altíssimo. Esporte de alto rendimento inclui a esporte profissional e alta performance. E alta performance. Mesmo amador de alta performance. Exatamente. Então a gente tem que lembrar disso. Né? Tem documentários já falando disso, tem muitos estudos falando disso, e agora os atletas estão começando a falar disso, né? Então, os atletas estão começando a dizer, olha, passei maus bocados aqui com esse negócio, para que isso se torne, para a gente inclusive desmistificar um tanto. Sim.
Então, assim, o que pode ajudar a gente a lidar melhor com a insegurança? Mais uma vez, não é que não vai ter medo, não vai ter insegurança. É a forma como a gente enfrenta, como a gente recebe, como a gente sente, como a gente percebe, como a gente permite sentir, né? Então, ter um ambiente, ter apoio, né? Ter relacionamentos saudáveis é importante. Também experiências positivas. Então, se eu tenho mais uma vez falando em relação ao esporte, né? Se eu tive na minha infância experiências positivas com o esporte, a chance de eu continuar praticando esporte ao longo da minha vida é muito maior. Agora, se você pegar com pessoas sedentárias, pessoas inativas fisicamente, e for fazer uma anamnese, ver como é o antecedente pessoal dessa pessoa com os esportes, provavelmente foi negativo, a maior chance de que tenha sido negativo. Coisas que também ajudam, são fatores protetores, são as pessoas que desenvolvem melhor um autoconhecimento. Porque o medo, às vezes, por mais que a gente falou, né, que ele é pontual e é medo de alguma coisa, a forma como a gente sente, às vezes a gente não para pensar, eu estou com medo do quê? A gente vai passando por cima, vai tratorando. A gente reage. A gente gosta de tratorar as coisas. A gente gosta de tratorar as coisas. Então, o autoconhecimento permite que eu já fale, puxa, eu geralmente reajo assim à crítica. Então, eu já consigo conhecer. E quando a gente conhece o medo, até a insegurança melhora. Sim, e até porque a gente tem capacidade de entender que a gente tem um julgamento da realidade distorcido quando a gente está nesses estados. Então a gente às vezes olha, sabe aquela coisa de olhar e falar, tá, eu preciso ter mesmo medo disso aqui? É real? Este medo que eu estou sentindo é real? Ou não, eu não preciso ter medo de estar aqui, é um ambiente seguro, eu estou com pessoas com quem eu posso estar, né, com quem eu posso falar, para quem eu posso me expor, né, ou não, eu realmente tenho que me distanciar daqui. Porque o medo e a insegurança, eles têm essa função também, da gente poder se aproximar ou a gente se distanciar. Né? Vai dizer para a gente isso, é nosso termômetro de aproximação ou distância. Se eu desenvolvo essa regulação emocional, esse autoconhecimento e consigo me regular emocionalmente, eu faço essa pergunta, eu permito me aproximar. Eu me permito olhar e falar, tá, eu posso me aproximar, isso realmente... e me aproximar, inclusive, do sentimento. Me questionar, porque me questionar é se aproximar da emoção. Exatamente. Então é aquela coisa assim, não, tá, essa situação, ela é realmente perigosa? Ou esse perigo é um perigo percebido? Né? É um perigo que eu tô criando porque eu tenho um histórico, né? E essa história já não me diz mais respeito. Ela já existiu, mas hoje já não me diz mais respeito. Então esse é um fator importante também. A prática de mindfulness, respiração consciente, meditação, até a respiração eu enfatizo bastante, porque quando eu descrevi o cérebro inseguro, o cérebro com medo, eu descrevi um cérebro que está ativado, o sistema nervoso simpático, que a gente já explicou em outros vídeos nossos, do sistema nervoso simpático e parasimpático, que geralmente que um regula o outro. O simpático é assim, foge, bate, luta, né? E dependendo de como eu faço minha respiração, eu posso estimular o meu sistema nervoso parasimpático, que vai equilibrar e melhorar esse desconforto do medo e da insegurança. Exatamente. É muito legal. E o estilo de vida, né, Dani? É aquela coisa, né? Se eu não durmo, meu cérebro vai entender que eu estou em perigo, porque se eu não posso deitar para descansar, ou se eu não posso descansar, ter pequenas pausas de descanso, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele é analógico, ele não é virtual ainda, e ele ainda tem um funcionamento de que somos bichos. Se eu estou o tempo inteiro em ação, é porque ou eu estou fugindo ou eu estou lutando de alguma coisa, porque eu não posso parar. É o modo fazer, né? Você tem o modo ser e o modo fazer. Se eu estou no modo fazer, meu cérebro está entendendo que eu estou em perigo. Né? E aí, se eu não descanso, se eu não durmo, isso vai gerar mais insegurança. A alimentação também está extremamente ligada a isso, né? Porque aí a gente tem um segundo cérebro na nossa barriguinha. Isso já está, ainda bem, muito mais documentado, disseminado. As pessoas sabem, alimentos pró-inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios. E não só, a gente está falando, pode ser coisa simples como excesso de cafeína. Né?
O excesso de cafeína vai dar pra gente uma sensação de medo, de insegurança. Eu vou estar ali agitadão, Ativar. hiperativado. Então, todas as coisas que hiperativam vão deixar a gente mais nesse estado. E os exercícios também, física. que é interessante. Paradoxal. É paradoxal, porque o exercício físico, sim, melhora muito a ansiedade, mas dependendo do quanto você faz, é um tiro no pé. Mais se aproximar a se matar de trabalhar, se matar de se exercitar, né? Na verdade, você está se anestesiando, você está fazendo alguma coisa para não entrar em contato, não se aproximar da insegurança e do medo. E isso não é pouco comum, não. É bastante comum, né? Então, a gente fazer a atividade física para se sentir super-herói. Ou então fala assim, não, é porque eu me exercitava mais, e aí você fala... E aí, às vezes, a insegurança vem por outra área. Não tá na área do esporte, tá na área profissional, por exemplo. E aí, como uma forma de compensação, a pessoa pode acabar se exercitando mais, ou então se cobrar se exercitar mais para se sentir melhor. Mas aí a gente tem que avaliar e pontuar quando isso não tá sendo... quando não é saudável. Saudável, né? Produtivo. Então, a gente falou por que a gente sente medo, como que o medo se encaixa aí na nossa evolução, na nossa perpetuação enquanto espécie, os riscos, os fatores de riscos que aumentam o medo, os fatores protetores que nos ajudam a lidar melhor com o medo, e quando o medo se torna um problema. Que é isso, né? Não é para não ter medo. Não é como qualquer sentimento, qualquer emoção. Não é para não se sentir triste. Mas quando o sentir a tristeza gera problema. Então é a questão do prejuízo, que é sempre muito importante pra gente. Bom, medo, né? Quando a gente começa a não fazer algo que a gente precisa fazer porque eu tô com medo e aí eu perco o prazo, por exemplo, das coisas. Ou eu deixo de tentar alguma coisa diferente. Então, a gente vê muito isso com criança, né? De estar com medo, de não tentar uma habilidade nova porque tem medo. E aí você fala, não, mas vamos um pouquinho. Tenta um pouquinho, vamos lá ver qual é. Às vezes a criança cresce e vira um adulto que não sai da caixinha ali, né? Não sai do quadradinho dele porque tem medo de tentar algo novo. Sim. Então, aí pode ser uma procrastinação. Eu, por exemplo, eu já percebo que dependendo da atividade que eu tenho que fazer, por exemplo, fazer uma receita para um paciente eu faço rapidinho, mas às vezes eu preciso fazer um relatório em inglês, então isso é uma coisa de mais alta complexidade. Eu sei que eu sou um pouco perfeccionista nisso, então assim, a chance de eu deixar isso para depois, de eu procrastinar, porque não, eu quero que seja no momento onde eu vá conseguir dedicar a minha atenção para fazer o melhor relatório. Que nunca vai acontecer, porque nunca vai ser o momento que você vai conseguir dedicar aquilo. Bom, já entender e assimilar isso, de ter ciência disso, já é um primeiro passo para o enfrentamento. Se eu não tivesse, né, trabalhado isso, eu nunca poderia superar isso. Então, tenho a procrastinação, que é um comportamento de insegurança, que pode estar... as pessoas associam procrastinação só a TDAH, né? Não. E é interessante a gente trazer a procrastinação como um sintoma, um reflexo de insegurança, é importante. E entender que dentro do TDAH também tem um processo de insegurança fortíssimo ao longo do tempo, né? Quando a gente já pega adultos com TDAH, quando você vai ali, tem uma coisa de, né, durante a vida inteira ouviu muitas coisas que, enfim, sobre si mesmo, que vão gerando também uma baixa autoestima nesse sentido, né? Sim. E aí a gente vai falando dessas, né, de ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade de se posicionar nos relacionamentos, né? Tanto pessoais como profissionais. Então eu acho que todas essas são consequências, né? Vai se tornando um problema e a pessoa vai ficando nesse lugar mais de abuso, né? Mais submisso. Eu acho que talvez essa seja a palavra. Submisso diante do outro, diante da vida, diante dos desejos e das vontades dos outros.
O que a gente vai vendo é conforme a insegurança, o medo vão tomando conta, vão invadindo a vida da pessoa, né? É uma coisa que vai assim, né? É que vai crescer, é numa crescente. A pessoa ela vai se sentindo congelada. Vai gerando paralisia. Vai gerando a paralisia, exatamente. Paralisia diante da vida e ela chega a perder a capacidade de escolher sobre si mesma. Aí deprime. Olha só como aí a ansiedade, então, como eu falei, né? Geralmente o sentimento associado ao medo é a ansiedade. Mas que isso vivenciado por muito tempo e de uma forma a gerar prejuízos para a pessoa, ela pode desembocar na depressão. Isso também é bem comum. Sim. E aí a grande questão que fica, né, é o que fazemos com isso. Então, diante do medo, da insegurança, uma das dicas, eu acho que a principal coisa aqui que a gente falou, né, é essa coisa de poder reconhecer todas as emoções em nós. Quer queira, quer não, a gente tem todo esse gradiente em nós, de todas elas. Nós vamos sentir medo na vida, nós vamos ficar inseguros, né? Essa variação de intensidade entre um e outro, entre o medo e a insegurança. E aí a gente poder reconhecer isso e trabalhar com essa regulação é o primeiro passo, né? A principal coisa que a gente tem para lidar com esse medo. Sim. Primeiro você toma consciência disso. Então, o autoconhecimento deve ser a autoconsciência. Você tomou ciência. Aí você pode agir sobre isso. Então, uma forma de agir sobre isso, por exemplo, é a reestruturação cognitiva. Então, eu me colocar nessa situação que me dá medo, mas assegurando, de repente, um desfecho positivo ou associando com alguma outra coisa que seja agradável. Isso vai fazendo com que o meu cérebro entenda diferente aquela situação. Então, isso é uma reestruturação cognitiva. Eu sou das reestruturações experienciais. Sim, que aí, que aí é condicional, né? Que aí é a reestruturação condicional. Você vai mais se ou menos. recondicionando. Eu tenho uma diferença. Tem uma diferença da gente poder reorganizar a emoção, somaticamente falando, né? Para depois que eu reorganizei, que é o que eu falo dos passos pequenos, né? A gente tem que ir muito pequenininho. Dependendo do tamanho do medo e da insegurança, se a pessoa já entra em estado de pânico, de fobia, é menor ainda. Sim. Né? Então a gente vai muito pequenininho com aquela pessoa aprendendo a fazer uma pequena variação dela mesma diante do medo. Sozinha, sem ter aquilo que ela tem medo perto. Né? Porque só de ter a ideia de algo, o medo já está lá, já se instaurou. A pessoa já congela. Então aí você fala, opa, isso já foi um passo grande demais. Então. Já foi grande, só de falar sobre, só de nomear. Né? Então, a partir dessa nomeação, a gente já começa a trabalhar nesses estados corporais mesmo do que é o medo. E aí, quando a pessoa tiver com isso, mais eu falo que o caldo engrossado, eu já sei fazer mais, né? Já trabalhei um tanto, eu já consigo sustentar menos medo em mim. Aí a gente experimenta fazer algo com menos medo. Então, experimentar fazer algo com menos medo já é um segundo passo a partir do momento que eu consigo sustentar menos medo. Sim. Né? Menos insegurança. Aí eu vou e tento. Aí eu vou tentar. Sim. Aí a experiência vai me dar, olha, não, eu fui lá e eu olhei para uma pessoa de longe. Por 5 segundos. Cara, isso às vezes é um ganho enorme. Né? Eu olhei uma pessoa de longe por 5 segundos e eu consegui sustentar um olhar. Então, aí a gente volta e aí a gente tem as questões da neuroplasticidade, a gente tem como a experiência vai formando algo novo. Então ok, então agora eu já tenho uma outra experiência sobre o que é olhar para alguém. Eu tenho um livro que chama Let Your Mind Run, que é da Deena Kastor. A Deena Kastor é uma maratonista, foi uma excelente maratonista, é uma esportista maravilhosa e que sempre amou olhar a parte mental do esporte. E nesse livro ela fala da carreira dela de que tinham treinos que eram extremamente desconfortáveis para ela. E eu me identifico com ela, que eram os treinos intervalados, são os treinos de tiro. E aí... Eu me identifico. Na natação também. E qual é a questão? Existe a insegurança um medo de não conseguir fazer aquilo que eu preciso conseguir. Não só o desconforto físico do tiro, mas também, né, nesse perfil esportista, o perfeccionismo, você tem medo de não conseguir. Né? E aí ela conta que ela começou a desenvolver algumas estratégias para diminuir
a insegurança e o desconforto que vem com essa insegurança desses treinos. Ela falou, olha, eu gosto do cheiro, por exemplo, de canela ou de café. Aham. Então, são dias que eu já começo, eu coloco canela no meu café. E eu faço, tomo meu café em determinado lugar porque é agradável. Então, ela já começa a colocar, a Vai parear. associando com coisas boas, faz um pareamento positivo. Exatamente. Então, é muito interessante ela contando isso, porque a gente pode fazer isso também. Sim, sim. Não, eu falo que são os objetos transicionais, né? Uma pessoa tem muita dificuldade, então, de estar socialmente, porque tem dificuldade de olhar no olho das pessoas. Os óculos escuros, né? É um objeto transicional. Sim. Né? O café, o cheiro da canela é um objeto transicional. Vai servir pra gente como algo, um suporte, uma sustentação para aquilo que é mais difícil. Vai me ajudar a me autorregular. Exatamente, exatamente. Né? Então, e é isso, a neuroplasticidade é a repetição. Conforme a gente repete isso, a gente falou muito na questão dos rituais, né, a importância dos rituais e das rotinas. Conforme a gente repete, a gente cria novos caminhos cerebrais. Aí a neuroplasticidade. Então, isso também ajuda muito. E comemorar as pequenas conquistas. Esse é o que a gente mais tem dificuldade, né? Que a gente fica super ambicioso com as coisas e quer chegar lá e falar, não, ó, vou arrasar uma semana, vou estar fazendo aquilo que eu não conseguia fazer antes. Você fala, nem tanto, vamos lá. Passinho. Passinho. Círculo de apoio. Sempre, né? A gente a gente começou, né? No começo da nossa conversa a gente tá falando isso. Um dos medos é da gente ficar excluído. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, círculos de apoio são extremamente importantes para que a gente sobreviva neste mundo. Sim. Né? Inclusive para enfrentar os nossos medos. E uma outra coisa que aí eu adoro essa área que é super bacana para a gente conseguir lidar melhor com a insegurança e com o medo é a afirmação dos valores. Na verdade, em primeiro lugar eu conhecer quais são os meus valores. Aí, nesse ponto, eu vou deixar no nosso site www.tempoproprio.com.br um link da Via Character, onde você consegue fazer um teste de valores gratuito. E é super bacana, eu gosto de fazer esse teste uma vez por ano. E ele são 20 e poucos valores, de 1 até 20 e pouco, assim, o que é mais importante para você, o segundo mais importante, então vai colocando, por exemplo, integridade, coragem, justiça, empatia, então são todos valores. Sim. Por que conhecer os seus valores? Porque quando eu entendo que eu estou agindo de uma determinada forma, porque isso faz parte dos meus valores, isso me dá mais força para tolerar críticas. Sim. E críticas são rejeições, pequenas rejeições. Então, essa parte de valores tem sido trabalhada, eu acho, de uma forma muito bonita pelo pessoal da terapia de comprometimento e aceitação. Sim. Eu acho muito bacana. Então, com bastante frequência, eu passo esse link para os meus pacientes. Eu sou do tempo que quando eu aprendi a trabalhar com valores e etc., ainda era tudo mais analógico. Eu tenho uma lista em casa com 80 valores. E aí a pessoa ia escolhendo, primeiro fazia 20, dos 20 escolhia 10, dos 10 escolhia 3. Né? Que eram valores pra gente ir aonde o que é mais importante para nós. E também a gente ir elencando e direcionando, né, os nossos rumos para isso. Sim. E também vendo que aquilo que não é tão importante, mas que de repente poderia ser interessante, tá aí no teu repertório. Vou dar um exemplo, uma vez a gente lê lá, você fala, nossa, eu nem lembrava que isso aqui existia, mas isso aqui eu gosto. Ou então isso aqui é importante. Nesse momento, então uma vez eu fiz, acho que há alguns anos, liderança tava assim, por último, liderança. Aí você olha e fala... Aí, mas assim, poxa, você tá num momento de carreira, um momento de mãe, eu tenho que ter uma posição de liderança em casa, então é algo, então olhar para isso e falar, poxa, seria acho interessante que eu posso olhar para isso. Acho que existe, né? Acho que existe, é o famoso, existe, olha lá.
tá lá no pé, mas existe. Eu acho bacana isso, olhar. Preciso ver o que negócio é esse, né? Até não me apegar só nos valores que já estão aqui, entender o que seria até interessante. Então, deem uma olhada lá no nosso site, é divertido fazer isso. E olha, e saibam, porque eu já tive paciente que fez e falou assim, acho que esse negócio não tá muito certo não, porque compaixão, eu não me importo tanto com isso. E tá lá em 20 não sei quanto. Eu falei, não, tá certo, ó. Você viu? E tá em 20 não sei quanto, tá por último. Ou seja, o escalonamento tá sem importância aí as pessoas mesmo. dizem, entendi. Então vão estar todos os valores listados e vai estar numa ordem de importância para você. Então se tiver por último é porque isso não é tão importante para você. Exatamente. Terapia, como a terapia corporal. Mais diferentes. A arte, né? A arte é muito legal para lidar com isso. Eu Sim. gosto. Respiração. Né, a gente aprender as técnicas corpo, você que é uma terapeuta corporal. As técnicas. Tem várias técnicas, né? Então, as terapias corporais também, tipo, dentro das terapias corporais, cada uma vai trabalhar com uma coisa diferente. As terapias têm vários tipos dentro da psicologia, a gente tem muitas abordagens, né? Eu falo que é sempre assim, ó, não desista da terapia, desista do terapeuta. Sim. Vai lá, procura o terapeuta que mais cabe com você, entendeu? Sim. Então, eu acho que tem isso também, porque aí a gente vai trabalhando com essas regulações fisiológicas, né, psíquicas, enfim, pra mim tá tudo junto. Sim. Tem que trabalhar tudo junto. Tá tudo junto, a gente trabalha tudo junto, né? E isso que a gente estava falando dos valores, que traz um foco no propósito, né? De entender que o propósito, o foco no propósito também faz com que a gente, né, vá lá no treino que dói pro cacete, que é chato, que não sei o que, você fala, ai, tô com medo de não dar conta de fazer essa série, mas tem a maratona, eu quero melhorar o tempo, eu quero ser um corredor. Aí eu falo de outro livro, How Bad Do You Want It? Tipo, quanto você quer isso? Porque o propósito, ele não é só um querer, né? Não. Ele tem um valor junto com o querer, ele transcende. Mas ele ganha mais força. A motivação, ela vem do propósito, né? É isso. Então, quando a gente olha a motivação é aquela coisa, é o porquê, é o pra que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? O motivo da ação. O próprio nome já diz, é o motivo da ação. E isso tem a ver com o propósito. Sim. E a motivação vem depois, né? Na verdade, o propósito que te move. É o propósito que move. E aí, a forma como você faz isso. A motivação é aquele... eu olho o propósito lá na frente, o propósito é a cenourinha, né? Falo, o propósito é a nossa cenoura. Eu só vou pegar porque, né, a motivação vem a partir do momento que eu tenho. E assim, então é isso. Acho que é importante a gente lembrar sempre que o medo, ele é um mensageiro, ele é como a gente falou na série das emoções, de regulação emocional, que uma emoção, ela é um sinal, ela é um sinalizador. O medo é um sinal, o medo é uma mensagem, mas ele não precisa ser o guia da sua vida. É uma conversa, né? Então, como é que a gente faz esse diálogo? E pergunta esse medo realmente, ele precisa estar aqui? Ele é funcional para mim? Ou ele não é funcional? Ele é bom para minha vida, para preservar a minha vida, ou ele é um medo que está me impedindo de viver? E eu gostei muito, né, quando eu li isso, que o medo é a faísca e a insegurança é uma brasa contínua. Que juntas te protegem, mas também podem te aprisionar. Exatamente. Então, é importante a gente entender se está te impedindo ou está te protegendo, né? E é isso, quando a gente reconhece o medo, entende? Sim. Do que para ver, se aproxima disso, né? E vai se aproximando conforme a gente vai ganhando confiança. Medo, confiança. A gente vai ganhando confiança em se aproximar. A gente vai criando estratégias de enfrentar. Então, a coragem não é não ter medo. Não. Coragem é o quanto você consegue agir mesmo na presença do medo. Né? Então, eu falo muito isso para meus filhos. Coragem não é não ter medo. Vai com medo mesmo. Exatamente. E aí é essa avaliação da realidade, né? Então, eu tô com medo, mas eu não... é seguro. Então, eu vou com meu medo e eu vou me expor, né? A vulnerabilidade de se expor a algo que é novo, que eu desconheço. E aí, isso vai fazendo as experiências, né? À medida que a gente vai tendo experiência. As experiências contrárias à nossa imaginação,
né, as nossas fantasias, isso vai gerando o que a gente chama de amadurecimento. Né? Crescimento. Que é um crescimento. Que é um tipo de crescimento. Que é um tipo de crescimento. Bom, aí indicações de leituras, eu acho que tem, a gente também vai ter um episódio sobre confiança, né, o outro lado da moeda, e então o Cérebro da Confiança, do Ian Robertson. É um livro bacana. Coragem de Ser Imperfeito, fala muito, da Brené Brown, fala muito sobre vulnerabilidade, e o Mais Forte do Que Nunca, que a gente já fez, o Clube do Livro, falou sobre esse livro, que é quando você tem uma experiência negativa, que poderia te acionar um medo e um bloqueio, mas você ultrapassa isso e tem um crescimento pós-crise. Também trabalha bastante essa questão do medo, insegurança, vulnerabilidade e tal. É isso. Então, deixem seus comentários, seu like, ativa o sininho para você não deixar de ver os nossos próximos vídeos. E compartilha, ajuda a gente a trazer esse conhecimento que, se te ajudou, pode ajudar cada vez mais gente. Até a próxima. Até a próxima.